eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte para os sextos anos pelo EducaPE. O tema da aula de hoje é a música popular brasileira, Heitor dos Prazeres e outros compositores. Vamos lá? A música popular brasileira é um gênero musical surgido no Brasil na década de 1960, influenciada por um conjunto de manifestações culturais indígena, africana e europeia. Quando a gente fala em música popular brasileira, algumas pessoas já pensam em apenas um gênero, mas a música popular brasileira ela vai abranger vários gêneros da música brasileira, como a gente vai ver daqui a pouco, incluindo deles a MPB. Quando a gente fala em MPB, as pessoas pensam que é apenas um estilo musical, né? Tem um estilo, um jeito de cantar da MPB, mas também tem outras músicas, outros ritmos e estilos que fazem parte da música popular brasileira. A MPB surgiu a partir de 1966 no Rio de Janeiro, com a segunda geração da Bossa Nova e com forte influência do folclore brasileiro. Como já foi estudado em outras aulas sobre a Bossa Nova, a Bossa Nova foi um movimento artístico que surgiu, na cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos em Copacabana, que eles eram contra aquele virtuosismo de grandes vozeirões que cantavam. Então, já era caracterizado por uma música de um canto mais manso, mais contido, e tinha grande influência do violão e do piano em suas músicas. Então, a MPB ela vai surgir a partir dessa segunda geração da Bossa Nova. E a sigla MPB é uma referência à produção musical nacional desenvolvida após o golpe militar de 1964. Então, nesse período vai surgir uma gama de artistas, de compositores, de músicos, de intérpretes, que eles vão utilizar a criatividade e os recursos que ele tem para se produzir música. Lembrando que nesse momento do golpe militar, os artistas eles não podiam gravar qualquer música, a música que eles achassem que deveria ser gravada, e sim aquelas músicas que eram aprovadas pelo censor, pela censura. Então, eles gravavam, eles compunham a música e depois o censor aprovava ou não. Então, as músicas que foram lançadas nesse período foram aquelas músicas que foram liberadas pela censura. A música popular brasileira teve diversas influências pela Jovem Guarda, que foi liderada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, os Tremendões, pela Tropicália, que foi liderada por Caetano Veloso e Gilberto Gil, e antes disso, das quadrilhas francesas e também pelas composições de Modinho Mundu. Então, a música popular brasileira ela vai ter diversas influências, diversos ritmos, diversos estilos, que vão fazer a música como a gente conhece agora. Como eu falei anteriormente, a MPB, a música popular brasileira, ela não só é um estilo musical, então são vários gêneros que compõem, e um deles a gente vai estudar agora. O samba. O samba também é a música popular brasileira e é considerado o estilo musical mais popular do Brasil. Então, muitas vezes, quando se fala em ritmo brasileiro, as pessoas logo pensam no samba, associam logo ao samba, Então, porque ela é realmente, esse estilo, esse ritmo, é considerado o mais popular do Brasil. O samba tem raízes nos cerimoniais religiosos e nos batuques urbanos dos negros escravizados na Bahia. O que muita gente não sabe, ao contrário do que as pessoas pensam que o samba nasceu no Rio de Janeiro, muitos historiadores teóricos afirmam que o samba nasceu na Bahia, no recôncavo baiano. Então, eram rodas negros, de negros escravizados da Bahia, que eles dançavam e tocavam um samba de roda, eles dançavam dentro de um círculo, cantavam, e o nome dessas festas se chamavam samba. Então, após a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, então muitos negros da Bahia que foram libertos foram ao Rio de Janeiro em busca de trabalho. Então,
lá ainda existia muito forte, né, um preconceito com as manifestações culturais, religiosas, né, dos negros. Então muitos eles começavam a fazer as suas festas nas casas das tias, né, então, ou das avós. Então, e essas tias, essas avós, eram matriarcas, né, que acolhiam a festividade dos negros. Então começou-se, né, a ter essas festas, né, que na casa das tias, que foi se popularizando e depois, em consequência, alguns compositores eruditos, né, como Chiquinha Gonzaga, né, Ernesto Nazaré, eles começaram a compor também. Eles já tinham músicas afros, né, nas suas composições. E também com o advento da rádio, né, a popularização da rádio e de grandes intérpretes, o samba ele vai se diversificando e ganhando força, e ganhando popularidade, né? Então, no Brasil todo. Nas primeiras décadas do século XX, no Rio de Janeiro, ao samba foram incorporados outros gêneros musicais populares, como o lundu, o machixe e o xote, dando eles singularidade, né? Então, quando a gente fala de samba, o samba ele também vai sofrer essas influências, né, do lundu, do machixe, do xote, e ele não vai ser apenas um tipo só de samba. Se a gente for pensar, existem vários tipos de samba, né? Então, existe o samba de roda, né, o samba canção, o de gafieira, né, o samba rock, o samba reggae, né? Então, assim, o pagode também já é um tipo de samba. Então, ele vai se diversificando, né, e ganhando mais popularidade. Aí, a partir da década de 1920, com a era do rádio, que eu falei, nos anos de 1930, os sambas ganharam ritmos mais lentos e mais românticos, ficando conhecido como samba-canção. Então, assim, né, a rádio também foi uma grande divulgadora do samba, né? Então, como eu falei para vocês, não existiu apenas um tipo de samba, um estilo só do samba, né? Então ele vai ter o samba canção, que era um ritmo mais lento, mais romântico. Aí depois vai ter o samba enredo, né? O samba das escolas de samba, né? Que tem uma batida mais acelerada, né? Então ele vai ganhando ramificações. A partir de 1950, o samba canção foi substituído por um estilo mais percussivo de samba, concentrando-se nas periferias e morros do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, né, o samba ali nasceu na Bahia, mas foi levado para o Rio de Janeiro, né, por alguns negros que tinham deixado de ser escravizados. Então, que eles foram em busca de trabalho, então levaram o samba, começaram-se as rodas de samba. Então, ele começou a se concentrar, né, nas periferias, no morro do Rio de Janeiro. Então, era comum, né, nos morros cariocas, se fazer roda de samba, né, dançar e tocar, né, ao ritmo desse né, desse estilo. E, né, a gente vai falar agora um pouquinho de alguns compositores, né, que foram muito importantes para o nosso samba, começando por Heitor dos Prazeres. Muita gente conhece Heitor dos Prazeres como um pintor, mas antes de ser um grande pintor, ele foi um músico, né, ele foi um grande compositor do samba, da nossa música brasileira. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 23 de setembro de 1898 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 1966. Ele foi um compositor, um cantor e um pintor brasileiro. Foi um dos pioneiros na composição dos sambas e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil. Então, ele, além de compor grandes clássicos da música brasileira, ele também foi responsável pela criação das primeiras escolas de samba, né? As escolas de samba que a gente vê muito, né, no carnaval brasileiro, lá do Rio de Janeiro, né, com os desfiles que vocês já conhecem, né, que tem as agremiações, né, que elas desfilam 2 noites, né, assim, domingo e segunda-feira à noite, se não me engano, no Rio de Janeiro, né, então elas fazem os desfiles, então vai ter os jurados que vão ver o samba enredo, vão ver a alegoria, que vão analisar tudo, né. Hoje a gente já conhece nesse formato, né, e um dos pioneiros, né, a criar a primeira escola de samba foi Heitor dos Prazeres. Foi por influência de um tio que Heitor passou a frequentar reuniões e rodas de samba,
né? Então, assim, ele foi até esse tio, né? Ele ganhou o primeiro instrumento musical, né? O primeiro violão, a primeira viola, foi esse tio, né? Que lhe deu e que ele incentivava, né? Na música, né? Então, assim, ele começou a frequentar escola técnica, né? Para conseguir uma profissão, mas ele já tinha sido contagiado pelo ritmo, pelo samba, por essa vida boêmia, né? Que os sambistas levaram. Então, o tio dele, né, esse tio que já frequentava essas reuniões, foi bastante influenciador para o artista, né, Heitor dos Prazeres. Heitor também era conhecido por se fantasiar de baiana no carnaval e curtir um bom samba. Então, ele, juntamente com a família, na época do carnaval, né, se fantasiavam já e iam curtir o carnaval. E também ele era conhecido também por isso, né, ele se vestia de baiana, né, e ia curtir o carnaval. Ele foi um dos fundadores da Portela, né? Portela que a gente já conhece como uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele costumava apresentar-se frequentemente em emissoras de rádio com seu cavaquinho. Então, assim, além, né, dele fundar a escola e de se apresentar em vários lugares, ele também ficou... porque esse momento da rádio foi considerado a era de ouro, né? Então, a rádio ela foi importantíssima para a divulgação do samba, né, do ritmo samba, mas como também de grandes artistas e grandes compositores. Então, nós tivemos grandes nomes, né, grandes cantores de rádio, né, que muitas vezes muitos compositores, quando ainda não tinham fama, ainda não eram conhecidos, eles procuravam esses artistas para gravar suas músicas, porque se ele gravasse e fosse para a rádio, então era garantia de sucesso. E Heitor dos Prazeres, ele ficou conhecido também, né, se apresentando nessas rádios, né, em emissoras de rádio. Ele compôs com nomes importantes da música brasileira, como Noel Rosa, que é um dos grandes nomes que a gente vai falar dele daqui a pouco, e Erivelto Martins, né? Erivelto Martins também, que foi um grande cantor, compositor, ele se apresentava muito com Dalma de Oliveira, que foi sua esposa por um período. Então, assim, Heitor dos Prazeres também teve grandes parcerias, como Noel Rosa e Erivelto Martins. Participou da criação das primeiras escolas de samba, entre elas a Estação Primeira da Mangueira e da Vai Como Pode, depois transformada em Portela, a qual deu as cores azul-branca. Então, assim, a Vai Como Pode depois se transformou em Portela, né? E também foi ele que escolheu as cores da escola, né? Aí nessa imagem vocês veem o logo da Portela, né? Essa águia nas cores azul e branca, que também foi ele que escolheu. Em 1929, a Portela foi a primeira vencedora do concurso da escola com a sua composição Não Adianta Chorar, né? Como a gente já conhece, né, todo o carnaval, né, tem os desfiles das escolas de samba, né, que elas concorrem, né, para ver quem vai ser a ganhadora, né, elas vão passar por aquela votação que é de lei, toda quarta-feira de cinza tem a votação, né, para ver qual a escola de samba que é a vencedora. Em 1929, quem ganhou foi a Portela, ela foi a primeira vencedora. Então, o primeiro concurso das escolas de samba, quem levou foi a Portela. E a composição foi Não Adianta Chorar, né? Então, isso aí vocês veem nessa imagem, é uma foto antiga de um desfile, né, da Portela durante o carnaval. Aí sim, como eu falei no início da aula, né, muitas pessoas conhecem Heitor dos Prazeres como um pintor. Mas antes disso, ele foi um grande compositor e um grande cantor. Então, ele começa justamente a pintar após ficar viúvo em 1936. Né? Então, após isso, ele passou a desenvolver seu gosto pela pintura. Então, quando ele ficou viúvo, foi quando ele começou a pintar. E ele costumava retratar a vida e a cultura das favelas cariocas, pintava as morenas, né, rodas de samba, crianças brincando de soltar balões e pipas, né, como vocês veem na imagem, que é uma das pinturas dele, né, a vida boêmia nas ruas da Lapa, as primeiras casas nos morros, as festas de rua, ou seja, né, ele costumava pintar a vivência dele, né, então a vivência do carioca, né, então do carioca que morava no morro, né? Então assim, as crianças brincando, né? As rodas de samba que ele costumava participar, né? A vida boêmia na Lapa.
que até hoje, né, a Lapa é conhecida pela sua boemia, né, pela sua vida noturna. Então, era o que ele costumava pintar. Em Todos os Prazeres, além de participar do elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, como eu falei para vocês que ele ficou conhecido se apresentando nas rádios, ele também se apresentava no Cassino da Urca, onde tocava, cantava e dançava. Aí vocês veem a imagem, né, que o Cassino da Urca foi restaurado. No Brasil, né, esse cassino ele era aberto antes dos jogos no Brasil serem proibidos. Então, quando era liberado, né, o jogo, né, os cassinos, então no Brasil, nesse cassino, além das pessoas jogarem, as pessoas também costumavam a ver as apresentações, né, de grandes cantores. Todo Prazeres, Erivaldo Martins também já se apresentou, Dalma de Oliveira, então eles costumavam se apresentar lá também. Agora vamos falar de Noel Rosa, outro grande compositor. Noel Rosa nasceu no Rio de Janeiro, certo? Em dezembro de 1910 e faleceu no dia 4 de maio de 1937, também no Rio de Janeiro. Foi um compositor, cantor e violonista brasileiro, né? Como vocês veem na imagem, né? Então, assim, a imagem de Nelson Noel Rosa, sempre com seu cavaquinho. Ele aprendeu a tocar bandolim muito cedo e costumava tocá-lo na hora do intervalo. Os colegas se reuniam ao seu redor e, neste momento, ele se sentia importante. É bom frisar porque ele se sentia importante, porque antes disso, Noel Rosa ele tinha uma formação diferente, né, no queixo. O queixo era um pouco pequenininho, então ele acabou sofrendo um bullying na escola que chamavam ele de queixinho, né? Então, isso o incomodou. Mas quando ele começou a aprender a tocar bandolim, a viola, então ele começou na hora do intervalo a tocar esse instrumento. Então alguns colegas começaram a ir para vê-lo tocar. Então aí ele passa de ser aquele menino que se sentia retraído por causa do bullying e começa a se sentir importante porque os colegas sempre iam lá para vê-lo tocar. Né? E do bandolim ele passou para o violão, né? Aos 15 anos já dominava esse instrumento. Certo? Em 1930, participava do conjunto Bando de Tangarás, né? Que na imagem que vocês veem aí é do grupo Bando de Tangarás, que fazia muito sucesso na época, apresentando-se em rádios, cinemas e teatros, né? Mais uma vez também foi um cantor e compositor que ficou conhecido também se apresentando nas rádios. Aí, quando sua música Com Que Roupa, né, que fez muito sucesso, né, na época e ainda hoje é cantado por vários, né, intérpretes da música, né? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? É mais ou menos assim, tá? Então, quando essa música estourou, Noel já não fazia mais parte do grupo Tangarás. Aí, nesse seu primeiro samba, já estavam presentes as características principais das suas obras. O humor, a ironia, as rimas surpreendentes e também a música brejeira, né? Então, assim, ele também foi um dos grandes compositores do samba da nossa música brasileira. Em 2010, a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel apresentou o enredo do carnaval com o samba Noel, a presença do poeta da Vila, de autoria de Martinho da Vila. Então, assim, aí foi uma homenagem, né, que a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel fez para Noel Rosa, né? Então, assim, e foi a música de autoria de Martinho da Vila, que ele também se apresentou no desfile cantando o samba enredo, né, da escola. Agora vamos falar de Cartola, também outro grande nome da música, né, brasileira. Nascido como Angenor de Oliveira, o Cartola, né? Ele nasceu no Catete, Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908 e faleceu no dia 30 de novembro de 1980. É de origem humilde, se criou ao som do violão porque o seu pai era músico. Ele era filho de músico e a mãe era costureira. Só que o que acontece, né? Cartola, ele ganhou até esse apelido na época que ele trabalhava na construção civil, porque ele perdeu a mãe muito jovem, né? Aos 15 anos a mãe faleceu e o pai dele disse, não, agora você tem que ganhar a vida, né? Então meio que ele teve que sair de casa para conseguir trabalho. Então ele trabalhou em alguns lugares que não se adaptou
E um deles, na construção civil, né, que ele andava muito com chapéu coco, aí foi quando ele ganhou o apelido de Cartola. Né? Então assim, mas ele já estava muito influenciado pela música, porque ele já frequentava, né, a boemia do Rio de Janeiro, ele já frequentava as rodas de samba e a música falou mais alto, né? Ele cantou a vida dos seus iguais, pessoas moradoras de favelas ou áreas pobres da cidade e que ainda assim não perdiam a capacidade de sonhar e de poetizar. Então ele cantava muito a vida que ele viu e que ele viveu, né? Aí, no encontro com Carlos Cachaça, que foi seu principal parceiro de composições e boemia, né? Então, ele também, como eu falei para vocês, ele frequentava muito, né, as rodas de samba, na Lapa, no Rio de Janeiro, enfim. Carlos Cachaça foi, além de ir para a boemia com ele, também compôs algumas músicas. Desse encontro nasce o Bloco Carnavalesco, Bloco dos Arengueiros, né? Aos poucos, o bloco foi se ampliando, surgindo em 1928 a Estação Primeira, né? Aí vocês veem nessa imagem, né, um desfile da escola, né, uma imagem antiga, certo? Então assim, Cartola também, ele, além de Heitor dos Prazeres, ele também fundou uma escola de samba. Cartola, além do nome, deu a ideia das cores verde e rosa para a agremiação. Então, depois a escola de samba passou a se chamar Estação Primeira da Mangueira, né, que muita gente já conhece. A Mangueira, ela é bem popular, né, essa escola de samba, né, enfim, ele escolheu o nome, né, e também as cores, né, assim como Heitor dos Prazeres escolheu as cores da Portela, azul e branco, Cartola, ele escolheu as cores da Mangueira, escolheu o nome Estação Primeira da Mangueira e escolheu as cores verde e rosa, né? E a Mangueira é uma das escolas mais populares. Né? Então, e Cartola, ele compôs músicas muito importantes, né? Como Deixe-me ir, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar, que é uma das músicas minhas favoritas dele. Também O Mundo é um Moinho, que foi até gravado por outro Angenor, mas esse é Cazuza, né? Cantou. Então assim, ele, dono de uma voz maravilhosa, de composições maravilhosas, né? E foi um grande influenciador para a música brasileira. Então hoje a gente estudou só um pouquinho sobre a música brasileira, sobre o nascimento do samba e sobre 3 grandes compositores que fizeram história para a nossa música. Tá? Até a próxima, pessoal!